Hello, everyone. Welcome to the, oh my God, I was going to say the 5th workshop, but it's actually the 8th workshop of the CELCS Brazilian Translation Club. We've been working this year in collaboration with Cida Salgueiro from UERJ and Júlio Ludemir. I'm very sorry for the noise. There is a construction going on in my house, but it's not gonna last very long. And I'll mute myself when I stop the presentation. So as you all know, today we are going to be working on Evandro da Conceição's story with 2 translators, Nati Russo, who was my student throughout 3 years at UCL, and Faed Breno, and the teórico is Bruno Duarte. Please remember to mute your microfilm and be mindful of background noise. Sometimes it's impossible to avoid noise, even for me today. Make sure that you avoid multitasking. And I also would like to invite you and encourage you to contribute to the discussion using the chat. And we are also going to invite you, or you can raise your hand to speak and join the audio. About the recording consent, the workshops are recorded and we share the videos publicly on social media. You can already access the videos of, I think, up to the 6th workshop on Facebook and the page of the Escritório Modelo, Ana Cristina César. If you'd like the certificate of attendance to one of our workshops, please contact Flup Janeiro, produçãoflup@gmail.com. Okay, so that's it. I'm going to stop sharing now and hand it to Júlio Ludemir, who is going to present Bruno and Evandro. Boa tarde, ou boa noite, whatever. Na verdade, quem vai apresentar o Evandro é o Bruno. Eu vou apresentar brevemente o Bruno. Eu, na verdade, tinha escrito um texto belo e poético aqui sobre ele, mas eu vou reduzir, eu mando depois para ele. Eu só vou falar rapidamente que Bruno F. Duarte, com o ponto no S, é uma pessoa plural, e não apenas por ser um jornalista, cineasta e hoje Program Officer da Open Society Foundation, mas trocando de chapéus com uma desenvoltura que é própria da geração de artistas e intelectuais negros, a que tanto ele quanto o Evandro da Conceição pertencem. Bruno F. Duarte, de novo, com ponto no S, é plural também porque seu corpo é exuberante, faz uma trajetória que se explica pelo coletivo. Falar de Bruno Duarte é falar de uma geração, é falar de suas inseparáveis amigas Silvana Bahia e Yasmin Tainar, é falar dos personagens que escolheu como quem se olha no espelho para o documentário Quadro Negro, no qual organizou para o mundo os discursos da primeira geração de pessoas negras que foram em massa para as universidades brasileiras. Acompanho sua trajetória há exatos 10 anos e lembro-me do prazer que tive ao ler os textos que produzia para a Agência de Redes para a Juventude, poderoso e transformador projeto no qual trabalhamos juntos. Tinha certeza, naquele momento, de que estava falando com o futuro. Essa certeza só fez aumentar com o tempo. Preparem-se para receber Bruno Duarte, com ponto no F, S de futuro. Uau, que responsabilidade! Júlio, eu não estava preparado para essa introdução. Obrigado. O Júlio é uma pessoa que realmente tem esse poder de fazer a gente se sentir muito bem, muito prestigiado. Eu sou eternamente grato
enfim, todo o apoio que você me deu desde sempre, desde lá da Agência de Redes para a Juventude. Foi realmente um marco, né, para muita gente, inclusive para nós dois. Foi onde a gente se conheceu, conheci a Yasmin Tainá, a Silvana, enfim, muitas parcerias aí da vida. E, bom, eu primeiro peço desculpas porque acabou de começar também uma obra aqui perto, que não tinha, bem casualístico, não sei como falar, mas espero que não esteja atrapalhando tanto. Como o Júlio falou, eu me formei em comunicação social, com habilitação em cinema pela PUC em 2011, com uma bolsa de estudos, né, do programa Universidade para Todos, cotista nesse programa também, enfim, acho que uma mudança muito estrutural ali na trajetória familiar, que é isso, né? Primeira pessoa, entra na universidade, enfim, acho que muitas pessoas aqui também devem compartilhar dessa trajetória, pelo menos acho que é Jess, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que está aqui também, que eu admiro tanto o trabalho, enfim, acho que não é uma trajetória única, né? Apesar de ser ainda há alguns anos de mais pessoas negras, né, no Brasil, é importante que essas trajetórias não sejam tomadas como, enfim, são as exceções dessa regra cruel do país, racista, enfim. E, bom, o convite para falar sobre o Evandro recebi também de muito bom grado, até porque o conheço de outros carnavais, literalmente, e também o convite da FLUP, né, do Júlio, mas da FLUP em si, não podia recusar, até porque temos uma história juntos aí, o Quadro Negro, né, esse filme que o Júlio citou, esse documentário que eu dirigi junto com a Silvana Bahia, foi produzido a partir de um convite da FLUP. Enfim, acho que em breve vocês vão ter a oportunidade de ver de novo aí, quem não conseguiu ver nas outras edições da FLUP. Foi muito importante, um processo assim, o meu primeiro filme enquanto, né, diretor de um filme, de um documentário de longa-metragem, e falando sobre essa experiência da universidade, que foi aonde eu pude conhecer melhor o Evandro, né? E além do trabalho que eu já tinha visto ele desenvolvendo na FLUP, e mesmo, né, enquanto jornalistas, próximo às escolas de samba, ao Carnaval do Rio de Janeiro, e, enfim, próximo a amigos que também compartilham essa experiência de ser, né, um homem negro, gay, uma bicha preta, aqui nessa cidade e no Rio de Janeiro de forma geral, as experiências, enfim, da região metropolitana, Baixada, né? E foi num curso preparatório para a pós-graduação na UFRJ, onde hoje eu estou lutando para terminar essa escrita de uma dissertação no programa de pós-graduação em comunicação, onde o Evandro, né, também recebeu o título de mestre em comunicação e cultura. Foi onde eu pude conhecer melhor o Evandro, né? Ele era voluntário nesse curso preparatório que é oferecido pelos estudantes negros desse PPG-Com, e ele foi uma das pessoas que me ajudou, né? Oferecia ali, dava aulas para as pessoas que estavam tentando aplicar para esse programa de pós-graduação, e essa iniciativa foi fundamental assim, para a gente
não só compartilhar sobre os textos e sobre, enfim, as linhas de pesquisa que seriam abordadas no processo seletivo, mas também como os percalços ali, né, do caminho das pedras, de todo um processo e um apoio afetivo fundamental, né, de dizer que sim, que você pode, que é real, né, que você pode, enfim, passar num concurso como esse, super concorrido, né, num programa de pós-graduação como esse, tido como referência no Brasil, né, nos estudos de comunicação, e com todas as consequências que implicam nesse país você está num lugar como, né, a universidade, a academia, que não está fora do mundo, né? Ela faz parte é uma instituição da sociedade brasileira e, como vocês já devem estar um pouco até cansados de ouvir, estruturalmente reproduz, né, enfim, essa estrutura que tem em sua gênese ali, na sua formação, a escravidão, o racismo, enfim, a opressão a corpos que desviam dessa norma. E, bom, eu acho que o conto, né, do Evandro, que eu tive a oportunidade de ler, o Ninguém Regula a América, é sobre isso também, né? Bom, perguntei ali antes para o Júlio, mas o que é que vocês estão, enfim, por onde começar, né? Que leitura, que abordagem? E, enfim, acho que eu não vou ler o conto, óbvio, que eu acho que todo mundo aqui já leu, mas acho que é importante passar por alguns trechos. E eu vou destacar o que saltou aos meus olhos, assim, e fazer algumas conexões com também o que eu tenho explorado aqui nos autores e nas referências desse processo, né, que depois da ajuda do Evandro desdobrou nessa pesquisa que eu faço sobre um cineasta norte-americano, negro e gay chamado Marlon Higgs. Ele viveu nos Estados Unidos até entre, enfim, 1950 e pouquinhos até 1994. Infelizmente, né, partiu jovem ainda, e, em consequência do HIV e AIDS. Ele era uma pessoa que vivia com HIV nos anos 80, né, numa das primeiras ondas ali da epidemia, e ele produziu alguns documentários, pelo menos 6 documentários, entre curtas, médias metragens. Teve uma trajetória assim, brilhante na academia também, né? Se formou em Harvard e depois concluiu a pós-graduação voltada para comunicação, cinema, na Universidade da Califórnia, onde ele também deu aula. E ele deixou, né, um dos trabalhos dele mais comentados e que teve um impacto assim maior, não só na cultura ali norte-americana da sua época, mas que transbordou as fronteiras. Foi premiado no Festival de Berlim como o melhor filme LGBT naquele ano de 1990. Eu estou falando do documentário Línguas Desatadas, que em inglês se chama Tongues Untied, e esse filme foi um marco assim para mim quando eu assisti ali por volta de 2013, 2014. É um filme que a gente poderia dizer, né, depois desses 2, quase 3 anos de pesquisa, que no campo do documentário ele é um dos mais importantes, assim, quando a gente fala de documentário com essa perspectiva autobiográfica, né, com essa narrativa em primeira pessoa. E ele também, politicamente, a gente pode dizer que ele é o primeiro um dos primeiros, né, porque essa coisa do primeiro também é uma quase
é um perigo de você apagar coisas que estão muito numa esfera subterrânea, mas é um dos primeiros mais conhecidos feitos por um cineasta negro e homossexual, falando sobre essas questões, né, em primeira pessoa. Então, esse filme é o meu objeto de pesquisa central, não só o filme como a biografia do Higgs e o processo de construção dessa narrativa, que é coletiva. Ele junta, né, um grupo de bichas pretas ali em 1980 e pouco, 88, para falar sobre essas questões de frente para a câmera, né? E ele faz isso através de um dos movimentos que inauguram, assim, que dão esse start para ele produzir esse documentário, é uma coletânea de textos de homens negros gays, né, nos Estados Unidos, produzida por um jornalista também, né, bicha preta na época, e ele começa a juntar essas pessoas que estão interessadas nesse assunto para transformar em imagens, né, esses textos. E esse encontro é louco porque é isso, né? Uma pessoa no Brasil aleatoriamente acha um filme na internet através de uma conexão de uma amiga e encontra, né, num outro lado do globo, assim, uma experiência que fala muito sobre o que esse grupo ainda vive nos tempos atuais. E o texto, né, do Evandro fala sobre esse encontro também, né, entre um brasileiro e um brasileiro estadunidense que se encontram na praia, né, esse lugar teoricamente democrático ou aparentemente democrático do Rio de Janeiro, mas que tem uma divisão social e racial muito explícita, né, quando a gente olha e vê os trabalhadores da praia e as pessoas que, né, estão, enfim, apesar de ser livre e, enfim, qualquer pessoa poder, teoricamente, acessar esse espaço, acho que imagens de policiais abordando, né, e impedindo pessoas, jovens negros, de chegar nesses espaços são recorrentes e, enfim, antes da pandemia já circularam diversas vezes pelo mundo. Mas esse é o final, né? Tô falando do final do encontro porque eu acho que tem esse paralelo, né, entre uma pesquisa que fala sobre essa experiência que é da diáspora também, né, da diáspora negra, porque mesmo que pessoas negras estejam num contexto muito diferente nos Estados Unidos do nosso aqui no Brasil, existe essa característica em comum, né, fundante de você ser quase que também um estrangeiro nessa região, né, do mundo, porque você não tem muito nítido as suas referências, origens, de onde veio, o nome, enfim. Isso é uma característica comum, né, das pessoas negras aqui na América Caribe. Bem, o conto. Eu acho que, primeiro, é muito curioso que esse conto tenha surgido, eu acho que o Júlio pode até falar um pouco melhor dessa proposta, né, de escreverem a partir da obra do Marcelo Yuca, e esse título, Ninguém Regula a América, né, eu não tinha associado de primeira à música, né, que o Rapa gravou junto com Sepultura. Então, quando eu terminei de ler o conto, eu falei, tá, mas qual é a questão do Yuca, né, e da música? E aí eu fui procurar, e vocês acham, né, a música homônima, né, a canção homônima, e é o encontro entre o Marcelo Falcão e o Derek Green, né, do Sepultura, que são dois homens negros que, enfim, performam uma masculinidade
mais tradicional, né, do que a gente, do que a que a gente está falando aqui no conto, do que o Evandro está falando no conto, né? Então, acho que isso já foi uma grande ousadia. Então, além, né, saindo do título e entrando agora mais no texto, acho que tem marcas, né, muito fortes dessa herança dos povos africanos na cultura brasileira, né, na Constituição, enfim, da cultura brasileira. Primeiro que salta aos olhos, né, todas as referências aos orixás, né, ao terreiro, a mãe Jandira, e logo do início, assim, quando você vê esse nome Washington, você já pensa que nesse outro momento de colonização, ou enfim, que não, enfim, o Washington, né, escrito também, né, nessa grafia, já aportuguesada, e depois a gente vê a própria Whitney, né, e aí não referências só a coisa linguística, mas a cultura, né, também, porque a Whitney Houston e a irmã do Washington que gosta de cantar também, e isso às vezes é pincelado assim, né, na fala da avó, que diz que a neta gosta muito de cantar, é o único trabalho assim que ela dá, e aí você associa o nome Whitney, e você pensa nessa grande referência da cultura pop americana mais global, né, que é a Whitney Houston, negra, e enfim. Acho que é interessante a forma que não só pelo texto, mas essas referências, né, a ícones da cultura pop são feitas, né, tanto brasileiras, né, que eu acho que vai ser um desafio nessa tradução, você fazer uma piada ou um trocadilho com o nome de uma atriz brasileira que é muito específico, né, Cássia Kiss, como que você informa para as pessoas que é uma atriz e que a gente tem essa brincadeira que é o beijo, que é kiss e que é querer e que ele não quis. E a cantora Kátia, por exemplo, né, como que você explica que é isso, uma cantora que fez sucesso numa época específica e que tem deficiência visual e que, enfim, tem desafios, eu acho que para vocês. Mas, falando especificamente das línguas, tem essa mistura, né, do inglês, do iorubá, do pajubá, que é essa linguagem, né, da comunidade LGBT, mas especificamente, acho que o cerne, né, a gênese desse dialeto das comunidades trans, né, e dessa interseção com os espaços, né, de religiões de matriz africana, e que já também hoje já não é mais esse dialeto, código que era usado para as pessoas não entenderem quando você fazia referência, né, quando você estava falando de alguma coisa. Mas pessoas, para além desses grupos, já utilizam, acho que o mais comum, talvez, mona, né, tipo, aqué, né, dinheiro, enfim, tem várias eque, o Evandro usa muito, né, isso. Eu acho que isso é um outro idioma quase, né, porque é uma mistura de vários, né, tem várias referências, né, acho que desde dos termos mais de religião de matriz africana, mas também tem coisas afrancesadas, tem outras referências aí no Pajubá. Eu não sou um especialista nisso, mas eu acho que é algo que está muito presente aqui e que eu vejo em outras escritas, né, mesmo fílmicas, por exemplo, o próprio Marlon Higgs nesse filme, né, no Línguas Desatadas, tem não um desejo, mas assim, é uma característica, né, da comunidade gay negra ali naquela época, a todas as gírias, né, e não só da palavra, mas os gestos também, né? O Marlon Guiz vai falar desse gesto aqui, né, da comunidade, né, o snap, né? E o Evandro traz também
essa linguagem corporal, né? Que seja falando sobre essa dinâmica, né? Quando uma pessoa preta de black, como eu, vai pegar uma moto, né? Um mototáxi, que é um veículo, né? Que é um meio de transporte aqui para você subir os morros, para você circular pelas favelas, pelas comunidades. É aquele momento de tensão, você zoado, tipo, vai entrar o capacete, não vai entrar. Então, assim, isso às vezes pode ser, tipo, ele não quis botar o capacete porque ia desfazer o penteado dele ou ia amassar o cabelo. Mas isso é uma coisa que ganha uma dimensão maior quando você pensa assim, cara, uma bicha que vai pegar o mototáxi do cara que é o gostosão e, tipo, ela não pode, né? Tipo, não é um momento, é um momento para eu me afirmar, é um momento de afirmação, né? Não é uma questão apenas de, tipo, espacial, de um capacete caber na sua cabeça ou não. É um momento de vulnerabilidade onde você tem que ser muito ligeira para dar para contornar a situação, né? Eu acho que, enfim, tem outras referências dessa geografia corporal, né? Que é a tatuagem, a unha encravada, ele fala um momento enfim, obviamente, de bundas. E eu acho que essa geografia do corpo também transborda para esse domínio territorial dele, né? Dele circular, né? Tanto pelo seu bairro, né? Que ele fala, né? Morava desde que se entende por gente, então tem essa conexão com esse local enfim, de moradia, mas ele circula pelo mototáxi, pelo trem central, arpoador, né, num corte seco, assim, né, entre centro e zona sul. Tipo, eu acho que o Evandro faz uma geografia muito particular aqui, né, nesse texto. E sim, acho que a praia é um dos pontos que esse encontro seria o mais propício mesmo, né? Tipo, acho que a gente, eu não sei se é algo tão discutido assim, mas entre amigos a gente fala também dessa cartografia da pegação, que hoje na pandemia ela está impedida, né? Acho que, enfim, talvez subalterna ou escondida, mas muito num plano digital dos aplicativos e tal, mas a praia né, principalmente, enfim, tem algumas praias específicas, mas o Arpoador é conhecido, né, inclusive até o Cazuza cantor das Pedras do Arpoador, etc., enfim, enfim, existem esses espaços de pegação onde enfim, e na Zona Sul é onde acontece também nas boates e tal, mas hoje mais, né, tipo, nos espaços, acho que eu não estou muito por dentro de onde rola a pegação hoje, porque internada na pandemia, terminando uma dissertação de mestrado. Mas eu acho que isso aparece, né, forte, e além dessa, enfim, da coisa dos meios de transporte, mototáxi, Central do Brasil, acho que essa descrição, né, dos becos escuros, da onde está a boca, por onde passa, por onde não passa, o que acontece se a polícia, enfim, te encontrar, tá muito forte, né, no conto. O que mais que eu posso falar? Acho que teve algumas coisas que eu precisei, né? Tipo, por exemplo, em Daca de Afofô, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei não ousado, mas assim, não tem também essa preocupação em te, te dizer o que é exatamente, né? Você tem que ir também fazendo um exercício e às vezes são até sinônimos, né? O Ejó e o Indaka de Afofô, desculpa se eu falei errado, o Evandro me corrija, é estranho ficar falando também sobre o texto de um autor que está aqui na sala, mas... Ô, Bruno, olha, Oi. eu não quero te interromper, mas a gente tem que passar para os tradutores e começar a discutir os três. Desculpa, eu tenho que reduzir, né, a fala. Eu acho que eu já É, falei tudo,
acho que as gírias, essa intersecção entre as línguas, o iorubá, o inglês, a linguagem corporal, o pajubá, essa geografia salta muito aos olhos, e para fazer essas conexões eu acho que a gente tem uma tradição de outros autores, né, que fizeram também esse percurso pela cidade e que também tinham esse olhar a partir de uma subjetividade gay preta, que a gente, enfim, pouco fala, eu acho, sobre essas características, né, de, por exemplo, do João do Rio, né, ou, enfim, do próprio Madame Satã, que escreveu também sua autobiografia junto com Paeso, né, narrou para um jornalista sua biografia, e isso desdobra não só, é claro que da literatura, mas para outras linguagens, como o cinema, e que é o campo onde eu tenho mais, enfim, familiaridade. Desculpa se eu me alonguei, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para trazer questões para vocês sobre as traduções, e obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que, enfim, o final do filme, do conto, onde eles se fecham ali no mundo deles, né, nesse quarto no alto do Cantagalo, é super poético e me lembrou muito, né, do final não, mas do contexto geral do livro do James Baldwin, do Quarto de Giovanni, que não são personagens negros, mas que existe também esse encontro entre o estrangeiro, né, a pessoa que está em fuga ou em busca de algo, e que eles se encontram em Paris e se fecham num quarto e começam a viver um mundo completamente diferente, com um desfecho um pouco mais trágico, porém, acho que vale a pena fazer também esse link. Obrigado. E agora? Eu falaria, Ana? Olha, você me desmutou aqui. Só para passar para o Evandro, né? Ah, tá. Não, tá. Seu agora. Sou eu agora? Acho que... Sou eu agora que falo? Isso, então... Fala, Júlio, pode falar. Não, assim, E eu falo na tipo, sequência. mais do que o que o Bruno trouxe de elementos aqui, o máximo que eu posso dizer é que eu amo você há milhares de anos, assim, antes de conhecer você, mas fora isso, manda bala. Eu não conseguiria falar nada melhor do que o Bruno já falou agora. Nossa. Primeiro de tudo, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com todos vocês a minha escrita, as minhas narrativas. E durante todo o processo de explanação do Bruno, eu, como filho de Oxum que sou, fiquei muito emocionado. E assim, uma coisa para mim que é muito cara, muito importante, para além de todas as questões preciosas que o Bruno trouxe, trazer essa ancestralidade dentro de mim. Então, esse conto, quando eu começo com uma mesa de búzio, estabelecendo alguns novos caminhos para esse personagem, é a forma que eu tenho de dizer muito obrigado para a ancestralidade que me constitui. Eu sou praticante de religiões de matrizes africanas, eu sou um umbandista. Eu nasci e fui criado na Umbanda e tive um processo de afastamento de mais de 20 anos. Retomei esse processo há coisa de 5, 6 anos atrás. Inclusive, o Júlio conhece muito bem essa guinada, essa retomada. E, para mim, outra coisa que é extremamente importante eu falar é que, para além de todos os elementos que eu trago, que dizem de mim, que dizem da minha essência, tem nesse conto um desejo muito grande de vir, de transformação. E
E eu acho que esse desejo de transformação, ele se consolida a partir desse amor, desse se encontrar no outro. Eu acho que nos tempos em que nós vivemos, o amor ele é algo que é revolucionário e sobretudo, quando a gente pensa nesse amor entre nós, homens e mulheres, pretos e pretas, isso é de extrema importância, porque, para além de todas as questões que envolvem o racismo estrutural, eu não vou me alongar em todas elas, para mim, isso saindo do campo social, do campo das oportunidades, que você já conhece bastante, eu acho que existe um apagamento, um processo de invisibilidade que nos impediu, durante muito tempo, a exercitar o auto-amor, e também nos impediu de amar os nossos, impediu desse amor circular entre nós. A gente tem um histórico de violência, de brutalidade que atravessa as nossas existências, né? Sobretudo quando a gente pensa os processos, quando a gente vai pensar as masculinidades, quando a gente vai pensar que quando a gente vai analisar os indicadores de violência, as pessoas pretas estão lá como vítimas, né? E também estão também ocupando outros espaços. Então eu quis muito trazer esse afeto diluído nessas histórias de chegadas e partidas, de encontros e desencontros. E para mim mais importante ainda para mim, eu queria muito estabelecer um recomeço, porque veja bem, eu sou filho de pai desconhecido e de uma mulher semi-analfabeta que foi entregue para uma família com 8 anos e não conheceu as bonecas e que foi embora muito precocemente, numa situação assim de extrema violência. E eu sou Evandro Luiz da Conceição, que é o único sobrenome que eu tenho. Eu sou o filho mais velho e, na condição de filho mais velho, eu sou o patriarca. Então, por meio de um matriarcado, eu me torno patriarca de uma família. Eu estou prestes a ter filho, eu estou no processo de adoção. Então, essa dor da ausência, que é resultado do processo de diáspora, ela está totalmente ressignificada. E, apesar desse conto ele não ser autobiográfico, ele tem ali alguns desejos de transformação. A gente tem um matriarcado espelhado ali na avó, que deu continuidade a esse processo de criação dos filhos. Mas, ao mesmo tempo, tem também algo ali que é muito nosso, que é essa alegria em tempos de tristeza, de luto, que também aparece, né? Então, isso está nessa linguagem um tanto sarcástica, um tanto com um certo humor, para contar algo que não é engraçado, que traz dores, mas esse Evandro está lá também, esse Evandro do deboche, esse Evandro da ironia, que eu acho que é até uma forma de subverter a lógica, de subverter essas tragédias que tentam nos cercar, minar nossa alegria, roubar a nossa saúde mental, enfim. Então, eu acredito que esse conto, para além de todas as complexidades, para além de tudo que ele evoca, eu acredito, e isso já tem 2 anos que ele já está publicado, que é uma ode ao amor, que é um oceano de possibilidade, de certeza e da gente caminhar daqui para frente, sabe? É muito curioso, porque eu penso na minha existência, que não tem a ver com os personagens, mas, ao mesmo tempo, ela tem a ver. Então, eu acredito que ninguém regula a América. Ele, apesar de tudo que ele traz de contraditório, de complexo, às vezes dolorido, mas ele anuncia um desejo de transformação, é uma ode ao amor, e, para mim, é muito importante, porque eu não sabia como terminar esse conto. E aí eu falei, eu vou terminar
nesse apartamento. Eu vou trazer esse rio cinzento, né, que também é poético e costumo-se dizer que carioca não gosta de dias nublados. Eu trouxe esse rio cinzento, né, com os vidros esfumaçados, e ali dentro 2 pessoas se amando mais do que o amor é capaz e segurando firmemente a mão do outro. E esse é o meu desejo, que muito Sam, muito Austin possam se encontrar e seguirem juntos a sua jornada de vida fora. É isso. E obrigado mais uma vez. Obrigada, Evandro. Eu acho que é uma maravilha a gente poder ouvir esses depoimentos. A grande vantagem de poder fazer esses eventos online, a gente perde, obviamente, né, o calor humano, a presença física das pessoas, mas a gente pode contar com a participação de vocês, que tem sido extremamente valiosa, enriquecedora, emocionante, reveladora para todos nós. Eu vou já passar para a Nath. Nath, if you want to speak English, that would be great as well. So for those who would like to hear a bit of English, I give, now you can start discussing the translation. After Nati and Fayed present briefly the general lines of their translation, we discuss the 2 excerpts. Oi, todo mundo. Também, obrigada demais, Evandro. Eu não te vi no início, e agora eu te vi lá e eu pensei, nossa. Então, obrigada pelas apresentações. É interessante porque eu fiz uma apresentação, eu quis usar esse momento para falar um pouco sobre o maior desafio que eu pessoalmente encontrei no processo de traduzir, mas eu dei conta de que preparei tudo em português. Tá bom se eu seguir em português? Claro, claro. I'm sorry, I could have spoken English. Pode sim, você fala português melhor que todos nós. Vai. Que isso? Eu aprendi tanto com o conto do... eu aprendi tanto com o conto do Evandro, com a antologia da FLUP. Então, sim, aprendo todo dia, mas por ler o português. Então, primeiramente, eu queria agradecer todos os organizadores da FLUP, o Júlio, a Cida, e os meus colegas do BTC, a Ana Cláudia, o Elton, oi. E eu sim, agradeço muito essa oportunidade de poder partilhar, né, nosso trabalho com vocês. Meu nome é Natalie Russo, ou seja, Nath Russo, né? Acho. E, enfim, sim, vou usar esse momento para falar sobre esse maior desafio que encontrei no processo de traduzir. E, então, eu li o conto do Evandro e eu vi que essa coleção, a antologia da FLUP, os contos para depois do ódio, isso é arte. Parece arte e altamente artística, mas também de forma sociopolítica. Parece uma manifestação de afetividade. E essa palavra, o Evandro, os três, o Fayed, o Evandro e eu, partilhamos fizemos uma chamada, e essa palavra brotava bastante. E o conto realça, como disse o Evandro dentro de nossa reunião, realça os laços de família e amor entre pessoas negras.
E o conto se foca em um jovem negro e gay, homossexual, de uma comunidade na periferia do Rio de Janeiro, e também toca bastante na Umbanda e nas religiões, na verdade, no geral, e como guiam a gente durante as nossas caminhadas pela vida. Então, para mim, o maior desafio era o seguinte: como fazer uma tradução que faz justiça ao texto original e autêntico, sabe? Eu sozinha não podia fazer, porque a tradução é o resultado da lei, sei lá, como dizer, é tipo uma releitura e uma reescritura do conto. Então passa pelas mãos, os ouvidos, as almas, né, desses novos autores, quer dizer, os tradutores. Mas o conto do Evandro, Ninguém Regula a América, tem muitas nuances das comunidades e dos grupos que representa. E suponho que por isso que vale muito a equipe de tradutores terem uma proximidade com vários dos temáticos e com as sensações que geram o conto, as quais o autor transmite dentro do original, e porque daí a equipe vai produzir um texto mais integral e mais verdadeiro. Então, para mim, eu queria usar esse momento para dizer que isso significa que a diversidade entre tradutores e no setor da tradução literária, mas geralmente, vale muitíssimo essa diversidade e falta, hoje em dia, trabalho e repensamento. Porque existem muitas traduções literárias dominadas por tradutores que não têm muita noção pessoal dos assuntos que traduzem, traduzindo as nuances de outras raças, sexualidades, raças e classes sociais. Essas nuances, sabe? Isso é importantíssimo. Então, sim, a identidade do tradutor, sim, afeta muito uma tradução. Então, eu volto para o que eu volto para a minha situação, que tinha me comissionado os organizadores, vocês da FLUP, do BTC, para traduzir esse projeto. E eu fiquei muito grata, porque dentro desse processo eu pessoalmente podia desenvolver mais um pouquinho o meu entendimento sobre a política da tradução. A tradução é política e é muito interpessoal. Apesar de muitas traduções serem feitas por uma pessoa só. Então, eu consegui ler recursos, um pouquinho, mais artigos sobre. Já houve notícias sobre tradução desse poema da Amanda Gorman, me desculpem, sobre essa noção de quem pode traduzir qual conto. Então, decidi avaliar quanto será que eu posso realmente contribuir nesse projeto e quanto não. E eu sabia que o que eu sei que posso levar e trazer para esse conto são as nuances da língua inglesa, a narração, levar a gramática portuguesa para uma gramática inglesa, essas frases coloquiais. Mas não de Londres, eu decidi manter mais os dois, né? Decidimos usar mais uma linguagem coloquial, não de Londres, mas pode ser do Reino Unido. Então, eu sabia que sim, eu podia trazer um valor. Mas eu sabia que o valor que uma outra pessoa tradutor poderia trazer ao projeto, eu sabia desse valor e que ia fazer a equipe mais forte. Então, fazer colaboração em tradução, eu hoje em dia estou vendo
os benefícios disso, mas também a afetividade dentro disso. E daí nasceu uma colaboração com o Fayed. Ele é um amigo meu do Rio. E eu espero que esses 5 minutinhos de fala, eu espero que daí a gente, não da minha fala, mas né, no geral, espero que essa conversa sobre a tradução e quem traduz e como, né, em grupo, com outras pessoas, não sozinhos, eu espero que, e também colaborações justas, sabe? A gente troca conhecimentos, mas é importante que todos nós recebamos, tipo, remuneração ou presente. É importante que nosso trabalho, de todo mundo, seja agradecida. E espero que essa conversa possa seguir brotando e crescendo sobre os novos métodos de tradução. E realmente eu amei a colaboração e eu acho que vamos falar mais sobre processos e detalhes do nosso processo lá dentro da fala sobre os 2 trechos. E é isso que queria acrescentar, primeiramente, como pessoa, como britânica. É isso. Mas, sim, espero que não tenha falado demais. Eu espero... Obrigada, Nathalie. Eu estou um pouco preocupada com o horário. A gente pode começar a trabalhar o primeiro trecho? O Fayed pode fazer uma pequena apresentação? Rapidinho, porque a gente tem que começar a falar sobre o primeiro trecho, né? Né. Tá bom, eu falo bem rápido, só vou me apresentar. Eu sou Fayed Breno, sou formado pela PUC-Rio em Artes Cênicas, foi onde eu conheci a Nath. Não tenho nada em tradução, apenas fiz algumas aulas de tradução com a galera de tradução de letras, porque o curso de Artes Cênicas na PUC-Rio é no departamento de letras, e eu fiz algumas aulas junto com os alunos de tradução de lá. Sou ator, dramaturgo, tenho um livro de dramaturgia lançado pela editora Nua, uma ótima editora também. Eu queria agradecer a Nath pela oportunidade. Não conhecia a Flup e também não conhecia o conto do Evandro. Fico bastante feliz de estar aqui e de ter entrado com esse conhecimento, de ter feito esse processo com a Nath. Vocês conseguiram me ouvir? Obrigado, Nath. Bem-vindo. Evandro, você leria o excerto do seu texto para a gente, por gentileza? Leio. Deixa eu abrir aqui, estou com o computador aberto, porque eu estou com vocês no celular. Só um pouquinho, tá? Eu tenho a impressão que todas as pessoas colocassem que a gente enviou o texto para todos. A Ana talvez tenha dado uma saída e ela não está fazendo o sharing da screen, dividindo a tela. Mas que as pessoas tenham o texto aí, não é, Nath? Ana. Não voltou. Desculpa, eu tive que despachar uma pessoa aqui. Problema. Deixa eu só retornar aqui a tela, só um pouquinho. Já está compartilhado, Evandro. Ana compartilhou. Maravilha. Eu preciso ler. Eu estou abrindo aqui, é porque aqui eu não consigo... tá, peraí, deixa eu ver. Sim. Mais alguma coisa, meu filho? Indagou a velha orixá e a lorixá antes de fechar o jogo que havia começado bem no meio daquela tarde calorenta de sexta-feira e já invadia as primeiras horas da noite. Não, senhora, respondeu Washington, todo trabalhado na arrogância, com cara de quem comeu e não gostou nem um pouco da iguaria que provou. Pessimista da sola dos pés até a raiz do cabelo,
andava colecionando perrengue atrás de perrengue e se jogava incapaz de qualquer progresso na vida. A mãe de santo estava perto de subir nas trouxas e dar um coior naquele consulente descrente sentado na frente dela há quase 3 horas. No fundo, aquela marra de Washington, do tipo de quem parecia carregar o rei na barriga, era puro equê. Ele não tinha a menor ideia do que ia fazer no futuro. Depois de todos os conselhos que recebeu dos orixás, levantou-se, deixou-se sobre a mesa o dinheiro da consulta e não fez a menor questão de anotar os banhos que deveria tomar. Também ignorou solenemente a lista das compras para o ebó que mãe Jandira recomendou que fizesse para que a vida do sujeito pudesse, enfim, entrar nos eixos. Tinhosa como só, a Mona fez a egípcia, mal agradeceu a religiosa e, pior, a deixou no vácuo, falando sozinha. Deu as costas para o gongá, saiu pisando pesado e nem a casa de Exu ele saudou. Não satisfeita, a bicha bateu o portão do terreiro com tanta força que quase jogou o muro feito de barro caiado no chão. Essa é a primeira parte. Eu peço desculpa porque eu estou lendo aqui na tela do celular e já abriu aqui para mim. Não tem problema. Mas é isso. Pediria para a Nath, para ler a versão, por gentileza. Oi, o Faete vai ler? Tá, porque, gente, nós dois decidimos, vamos ler um, cada um vai ler um, é certo? Como você quiser. Faete, o que acha? O que acha? Sim? Anything else you like to ask, my dear? Inquired the elderly Macumba priest before closing the section of the Corey Shell divination she had begun for him right in the middle of the blazing Friday afternoon. No thanks, replied Wilson, full of arrogance, his face like that of someone who just didn't join at the banquet and didn't like any of it. He was pessimistic from the sole of his feet to the roots of his hair, going through life picking up problem after problem and believing himself incapable of any sort of progress in life. The Ubanda leader was close to losing her job and giving her faithless client, who'd been sent in front of her for almost 3 hours, a good in telling who is who. But deep down, Wilson disregarded and acting like he ruled the rules was all just a front. He didn't have the slightest idea what he was going to do with his life. After being given the bounty of advice from the Orishas, he stood up, left the money for the consolation on the table. He made no attempt to write down the spiritual bath he should take. He also politely refused the list of ingredients that he should buy to offer to the Orishas, which Mother Jandira had recommended so the life of the guy could finally get back on track. Stubborn as he was, the diva looked side on at the woman with the indifference and barely thanked her. Worse still, he blanked her, leaving her there, talking to herself. He turned his back on the altar, stomped out of the house, and didn't even pay his respects to the shrine for Eshu. Not yet satisfied, Houston slammed the door to the temple house so hard that the clay walls nearly fell down behind him. Wow. I just want to say one thing for you to, if I was a publisher, I would publish this text as it is. It's phenomenal work. If you want to talk about any, se você quiser falar sobre algum aspecto, ou se alguém tiver perguntas, a gente controla o chat. Parabéns para os dois. Tô vendo aqui. Acho que
Então, primeiramente, temos um campo semântico da religião aqui. Tem muitos termos da religião que incluem Yalorixá, o jogo, Mãe de Santo. Então, acho que foi difícil e acho que ainda vai precisar de talvez um pouco de atenção, por exemplo, na tradução de Yalorixá. Só tive que pesquisar um pouquinho na rede, na internet para isso, mas também ouvi Mãe de Santo, e os dois achamos que era importante dar uma ideia, uma indicação dessa personagem. Então optamos para The Umbanda Leader. Acho que foi uma escolha mais geral, mas líder é geral, né? Não é tal definitiva como priestess. Mas foi uma das escolhas que a gente fez, porque o texto de Evandro parecia usar vários termos para descrever a Mãe Jandira, e também queríamos usar isso. É um comentário, não sei se outras pessoas que já traduziram, o que pensaram, acharam. Nathalie, eu acho essa escolha, porque obviamente tem outras maneiras e tradutores diferentes vão ter opções diferentes. Muita coisa foi transformada, né? Muita coisa fica, eu não gosto de dizer a palavra perdida, mas talvez recriada de alguma forma, e você perde algumas características culturais ou semânticas e ganha outras. Eu acho que nesse caso, essa tua escolha, ela fulfill, como que se fala isso? Preenche. Ela passa ao leitor a informação necessária que ele ou ela precisa para entender o contexto daquilo, mesmo que o leitor não entenda exatamente o que é a religião de origem africana no Brasil, mas ele talvez tenha uma ideia, entendeu? E eu acredito que para o standard e algumas convenções do sistema literário, principalmente do publishing, é um texto que está bem astuto nesse sentido, sem perder essas nuances do original. Eu realmente estou impressionado com o trabalho de vocês. De novo, falo. Obrigada, Elton. Obrigada. A Ana Carolina escolheu deixar em português. Você gostaria de comentar, Ana Carolina? Posso falar sim. Olá, eu sou Ana Carolina Schwala, eu sou do escritório Modelo de Tradução, juntamente com a Marina e com as outras meninas que estão aqui, sob o comando da Cida. Bom, eu escolhi deixar em português principalmente porque eu pesquisei também e eu vi que normalmente isso não é muito traduzido, não traduzem, por exemplo, como Mother of Saint, né, como Mãe de Santo. E eu pensei nisso como uma questão cultural, no sentido de que, às vezes, nem mesmo as pessoas que falam português brasileiro, aqui, sendo mais específica, sabem o que é, porque religiões de matriz africana são mais periféricas, digamos assim, não sei como botar. Então, até mesmo nós, brasileiros, temos que pesquisar isso para entender o que realmente é uma mãe de santo e tudo mais. Então, eu deixei essa escolha tradutória em português mesmo, porque achei que seria algo
que agregaria se a pessoa mesmo que estivesse lendo fosse pesquisar e tudo mais. É isso. Acho que é uma opção, Ana Carolina. A gente muitas vezes volta a esse tema, né, Ana e Cida, você que é especialista, e é um tema que não existe uma definição, não tem como você definir, né, a forma mais correta. E eu também já usei muito, e acho que outros tradutores aqui, essa estratégia sua, que eu acho fenomenal também. Então, também, eu acho que é uma forma válida, é uma outra possível forma, né, de se fazer. É uma forma, talvez, em termos de publicação, se for por uma editora que publica literatura em tradução, talvez a gente teria que brigar por essa opção com os editores, né? Acho que o Felipe tem uma ponderação aí intermediária importante também para fazer. Você pode falar, Felipe? Oi, posso sim. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Bom, eu gostei muito da tradução da Nath do Faed. Excelente trabalho, bom trabalho, né? Trabalho de pesquisa que vocês fizeram. Queria fazer um comentário em relação ao Mãe de Santo, exatamente pelas publicações em inglês que eu já fiz, traduções que eu já fiz para o inglês. Geralmente, o Priestess é entendível, não é? Candomblé Priestess, geralmente eu trabalho com autoras do Candomblé, Mãe Beata, Mãe Stella, enfim. E com pesquisadores da Nigéria que estudam, né, o mesmo tema, eles utilizam Priestess também, né? Ou Yalorixá, o termo em Yorubá. Daí a sugestão da Ana, né, Ana Spala, ter sido muito interessante, né? No entanto, se o termo está em português, como é o caso, né, creio que Priestess é uma boa saída. Só um outro detalhe em relação à macumba, né? Geralmente macumba precisa ser distinto aqui, deve ser distinguido aqui de candomblé e umbanda. Eu creio que o Evandro deixou claro para a gente, né, que a matriz, a referência dele é a umbanda. Neste caso, eu sugiro substituir macumba por umbanda, não é? Mas aí é uma decisão de vocês, tradutores. Tá? Obrigado. Obrigada, Felipe. O Ricardo está com a mão levantada, né, Ricardo? Pronto. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou sendo ouvido? Estou sendo ouvido? Perfeito, ótimo. Sim, eu acho essa questão apaixonante, né? Porque tanto uma solução quanto a outra são extremamente viáveis, né? Eu acho que o que determina é muito do que o Elton falou. A editora, né? O seu público-alvo, né? Eu tive a oportunidade aqui de, numa outra reunião, mencionar que eu sou tradutor da área comercial, já fiz muita literatura, mas no universo comercial em que eu atuo, é isso, tem gente que exige que a gente mantenha o símbolo fonte, né, que é a mãe de santo, muito embora ninguém vai dizer mãe de santo, né? Os estrangeiros aqui que estudam português até conseguem, mas os que não estudam muito falam mãe de santo, né? Fica muito esquisito, mas eu acho essa solução super viável, porque você está trazendo um elemento da sua cultura original para o público que vai tentar entender aquela obra, né? Mas também é muito viável a solução, a maioria das soluções que foram apresentadas aqui, né? Que elas dão uma fluidez para o texto. Então, quem lê lá na língua meta, né, tem aquele entendimento automatizado, né? Ele vai tendo referências dele e vai entrando naquele universo, sem entrar em cada elemento específico do vocabulário e tal. Então, as duas soluções são fantásticas, são absolutamente arrebatadoras para mim. Eu adorei esses 10 minutos aqui de conversa sobre esse aspecto. Obrigado. E não sei se contribuí, só pelo menos compartilhei o que eu estava sentindo aqui. Obrigado, Ricardo. E só para finalizar, eu concordo com você também. Eu acho que a estratégia deles privilegia, né, essa fluência, esse dinamismo da língua, como você falou, e nesse sentido é fantástico. Claro, você
como foi falado, né, pode escolher uma outra estratégia que talvez paralise um pouco como se fala, diminua um pouco esse dinamismo, mas encompasse outros aspectos culturais igualmente importantes, né? Enfim, eu vou... Talvez tenhamos que fazer a segunda leitura, né, Ana? Natália, Nath, você poderia ler a segunda parte para a gente? Evandro leria o português? O Vandro tá aí? Seria em português primeiro. Posso ler sim. Tá, Evandro. Beleza. All the time. Vamos lá. Posso? Lógico. O bofe parecia estar embalado a vácuo. Era gritante o saco partido bem ao meio e o volumoso cane posicionado do lado esquerdo da virilha, marcando 15 para as 9. O jeans surrado e rasgado na altura dos 2 joelhos destacava as pernas grossas e o Edi empinado do cafuçu, pagando o cofre em cima da moto. Aquela raba quase alcançando a nuca parecia não caber dentro da cueca branca com a etiqueta da grife exposta. Enquanto meio bairro daria um rim, um fígado, a alma e o ordenado inteiro do mês por uma noite com Zulu, o Washington bancou a enjoada. Se Cássia quis, o mesmo não poderia se dizer dele. A bicha fez a Kátia cega e ignorou o boy Odara. Pagou logo adiantado para abreviar o assunto. Travou uma luta para enfiar o capacete naquele cabelo Black Power gigante. Perdeu a paciência e varou longe o equipamento de segurança para espanto de geral ali no ponto. Ninguém entendeu nada. Depois do piti, o Washington trepou na garupa da moto. A Bilu agarrou na cintura do negão, jogou a rabeta para o alto, desafiou a sorte que até aquele instante não tinha, e lá foi ela bem afrontosa com o picumã ao vento abafado. Não deu um pio sequer no trajeto. Zulu estranhou a diferença. Estava acostumado a tomar cantada de viado e tinha fama de socador. Ele jurava que não pegava, mas no sigilo topava tudo e curtia uma broderagem sem explanação. Okay. The dude looked like he was vacuum packed. It really was out there, his ballsack bulging right between the trouser legs, and his girthy dick fixed at a 90-degree angle between the fabric. Sorry, let me say it again. It really was out there, his ballsack bulging right between the 2 trouser legs, and his girthy dick fixed at a 90-degree angle beneath the fabric, marking 8:45. The worn jeans with rips at the knees showed off the boy's thick legs and his ass crack that was stuck out behind him on top of the motorbike. That booty, practically arched to his neck, didn't seem to fit inside those white jeans with their brand label on show. Half the neighbourhood would give a kidney and a liver, their soul and a whole month's pay for a night spent with Zulu, but the same could not be said for Houston. He was acting like a bitch and paid no attention to the star boy. He paid there and then to avoid having to talk later on, and took an age trying to fit the helmet over his gigantic black power hair. He lost patience and hurled the safety equipment onto the street, startling everyone who was hanging at the stop. No one had a clue what was going on. After the scene he'd caused, Houston mounted the bike. The princess held on to the waist of the big black guy, threw his ass back and said sod it to the bad luck he'd had up until that point, as he raked back his hair against the strong wind. Throughout the journey he didn't say a word. Zulu picked up on his disinterest. Zulu was used to the gay people hitting on him, and he was known for his hard sex. He swore that he didn't do it, but was secretly up for anything, and enjoyed a good shag with the macho men of the area, and without any explanation. Just to illustrate, this reminds me of
when I first read, knew that there were translations of José Saramago's book, and I thought, my God, how is it possible to translate such a complex writer? And there is an amazing translator, as everybody knows, Margarete João Costa, that recreates Saramago in such a compelling, absolutely beautiful way. And that's what you two did with this text. Evandro, you should be very happy, in my modest opinion. And that's it. I don't speak anymore today. Alguém do público gostaria de comentar as suas opções, fazer algum comentário, alguma diferença, algum detalhe que traduziu diferente? Ana, você perguntou para mim? Desculpa. Não, pode falar. Não, Ana, pode falar, por favor. Você está com a palavra. Eu gostaria só de apontar a questão do gay guy, porque isso me saltou assim aos ouvidos. Porque em português está viado, e aí isso fica um pouco mais pejorativo em português, então eu só pensei em utilizar uma gíria também em inglês. Algo também mais pejorativo, como faggot or something like that. Oi, eu posso só responder isso rapidinho? Então, é porque a Nath, quando me chamou, eu sou gay, e então tem dessa intimidade de quando o viado não é mais uma questão pejorativa que foi ressignificada entre a comunidade LGBT. É uma coisa que entre eu e meus amigos a gente consegue falar isso sem ser algo pejorativo. Então, quando ela foi traduzir, a maioria das coisas também que a gente estava traduzindo, as particularmente mais difíceis, a gente estava tentando entrar nesse contexto de qual dessas palavras do inglês ela trazendo, eu acho que acreditava que tinha o mesmo sentido, não universal, mas dentro do contexto que o Evandro trouxe na narrativa. Então, quando aparece viado ali, eu em nenhum momento achei que fosse algo pejorativo. E eu até perguntei para ela, faggot é muito mais pejorativo do que algo que poderia ser ressignificado. Ela falou que sim, que no inglês seria algo muito... Não tem esse ressignificado de um homossexual falando para o outro essa palavra como se fosse comum, sabe? Aí foi por isso que a gente não optou usar essa palavra. Entendi. Eu só pensei nisso porque ali quem tá falando, né, é o motoboy, no caso. Então, que já é alguém que tem um certo preconceito e que parece que ser internalizado, né? Porque, como diz, ele topa ali escondido e tudo mais. Então, eu pensei nesse sentido. Mas, assim, eu entendo completamente essa questão de ser ressignificado. Nesse sentido, eu acho que também fica bem, porque o gay guy pode ser uma coisa meio insidiosamente he's a gay guy, pejorativo, e pode ir para os dois lados também. É interessante essa escolha. Heloísa. Heloísa levantou a mão. Oi, pessoal, tudo bem? Uma coisa que eu percebi durante o meu exercício é que eu fiquei muito preocupada, talvez agora eu acho até que preocupada demais, em encontrar equivalentes das palavras e das gírias que a comunidade LGBT usa em inglês. Uma das gírias que eu anotei num papelzinho e eu fiz questão de usar em algum ponto da tradução foi throw shade, ou throwing shade. Eu acho que é maravilhoso e é usado demais e eu acho que caberia muito bem no texto. Mas agora, vendo essa tradução, que ficou primorosa, muito, muito bem feita, eu percebo que talvez eu não...
não sei, acho que é uma preocupação válida, né, de tentar manter essas escolhas de vocabulário bem específico de uma comunidade, né, que existe todo um sabor específico, mas talvez eu tenha me preocupado demais, porque agora, vendo esse texto traduzido assim, eu vi que fluiu muito bem, e achei muito legal. É isso. A Larissa tinha uma pergunta? Oh, obrigada, by the way. A propósito, obrigada, Heloísa. Oi, desculpa, eu posso fazer um comentário? Claro. Também queria fazer um comentário. Então, eu concordo muito com o que a Ana Carolina tinha falado e também o que a Heloísa disse agora, que eu vejo principalmente na cena gay em ambientes gringo, esse negócio de... Eu vou falar o termo em inglês que eu escuto nessas comunidades, que é reclaiming, essa palavra que é pejorativa, sabe? A gente vê isso muito na comunidade negra também, com a N-word, sabe? Eu acho que é uma coisa que, apesar de ser um termo bem pesado, por ser escrito por um homem homossexual e se tratando desses assuntos, eu acho que caberia ainda usar aquele termo. Mas, assim, concordo totalmente com a Heloísa que o texto foi maravilhosamente traduzido, ele flui muito bem, mas é um comentário que eu concordo com a Ana Carolina, de que, apesar de ser uma palavra bem ofensiva, cabe nesse sentido de reclaim, um termo que prejudicou tanto a comunidade homossexual. É isso, muito obrigada. Eu acho que de todos os textos que a gente traduziu, esse foi o que trouxe mais desafios. Ele traz desafios, inclusive, quando a gente for ler ele do ponto de vista brasileiro. O Evandro, ele é em si uma novidade para o Brasil. Possivelmente não há um outro texto literário que assuma tanto o linguajar, o pajubá, mesmo a experiência que a gente teve com o Márcio, aqui, que trouxe um conto, que mobilizou, que foi uma conversa, inclusive, altamente mobilizadora, ele não mergulhou num dicionário muito próprio da comunidade. Eu acho que ainda que, do ponto de vista da correção linguística, do ponto de vista de transpor as coisas ali, tipo, está falando do 15 para as 9, ou está falando de... As imagens estavam ali. E possivelmente, em se tratando da puritana Inglaterra, talvez seja a única tradução possível quando a gente olha para o mercado editorial britânico. Mas tem uma riqueza aqui que o próprio Bruno, que é uma pessoa gay com muita proximidade do Evandro, ele próprio tinha dificuldade nessa riqueza, nesse detalhe. E eu, assim, não sei se a gente conseguiria convencer um editor britânico a entubar essa riqueza, mas é como se a gente estivesse falando de Guimarães Rosa, que os brasileiros aqui possivelmente sabem o que seja e sabem o que é o desafio de traduzir o Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa não fala português, né? Ele é de um universo ali muito particular.
Eu quase compararia o que o Evandro fez e com tudo que tem de politicamente incorreto que vira o politicamente correto, e que só eu não poderia escrever esse texto, mas o Evandro pode. Então, eu tenho muitas dúvidas, ainda que, do ponto de vista, né, gramatical, dos léxicos e possivelmente daquilo que o mercado britânico seria capaz de assimilar, mas, assim, acho que todos nós sabemos quem é o Guimarães Rosa. E o quão é desafiador você pensar numa ideia de traduzir a língua sertaneja do Guimarães Rosa. E é uma... Assim, eu próprio lendo com o próprio Bruno, né, gay, negro, da mesma geração do Evandro, teve dificuldade de lidar com isso em português. Então, eu acho que eu acho que eu voltaria ali para uma coisa que foi falado nos encontros anteriores, talvez o gesto político de entender quem é o Evandro, que é altamente desafiador, inclusive pensando no Brasil e mais ainda no Brasil do Bolsonaro. Então, eu, como editor, eu poderia suavizar e nivelar o que o Evandro escreveu. Mas eu sou um homem heterossexual, branco, etc. e tal, e eu encarei o mercado. Eu encarei o mercado brasileiro como editor, no sentido de dizer, cara, é um pajubá. Desculpa, não queria só... mas eu acho que a gente está diante de um universo vocabulário assim, inédito. E a gente não pode perder essa riqueza. Isso, Júlio. Acho que, em parte, o objetivo dessas oficinas é que a gente possa discutir todas essas opções, essas abordagens, essas direções que a tradução, né, pode tomar e que cada tradutor decide em tomar. Eu acho que faz um pouco parte do nosso papel como organizadores e tornar essa discussão que a gente levanta aqui, registrar essa discussão na introdução da antologia. Então, eu espero que a gente possa recuperar, de certa forma, toda essa discussão que nós levantamos aqui na introdução da antologia, para deixar registrado que a tradução final, que vai se encontrar, a gente espera, na edição, ela é uma possibilidade ainda. E que ela chega a esse resultado a partir dessa discussão coletiva e de decisões que levam, inclusive, em consideração, como o Ricardo falou, as questões editoriais. Então, da primeira conversa que eu tive com a UCL Press, com o professor Timothy Matthews, que é o editor da coleção Translation and Literature, ele já me disse que nota tem que ter muito poucas notas. Talvez um glossário, mas também não muito extenso. E essa questão de escolher, manter a palavra no português ou inglês é uma decisão do tradutor. E pode variar de uma tradução para outra, já que a gente está num trabalho coletivo, né? Não é um livro traduzido por um tradutor. Então, acho que os tradutores também têm essa decisão de escolher domesticar mais ou deixar algum elemento mais exótico. E lembrar que o objetivo é publicar uma edição bilíngue, exatamente para a gente não perder, para poder divulgar toda essa riqueza do vocabulário de todas as
de todos os contos. Então, digamos, se perder o bofe ou que passou para Jude, o leitor inglês vai poder, interessado inclusive na riqueza da língua portuguesa ou em questões de tradução, vai poder ver o bofe lá, que foi traduzido belamente por Jude. Eu ia acrescentar que fazer uma colaboração e poder a gente falar e conversar sobre essas imagens juntos, eu achei muito útil para construir de forma muito positiva uma tradução que tenha imagens e que consegue traduzir essas imagens. E o que falou o Júlio tem a ver com conteúdo, né? Mas eu acho que os dois conseguimos traduzir, por exemplo, o Ed empinado do Cafuço pagando o cofre em cima da moto. Optamos para uma tradução funcional em vez de uma escolha mais criativa, mas também era como se a gente estivesse traduzindo um filme. Às vezes, e amei isso de se despegar das palavras. Ao mesmo tempo, eu concordo com você, Júlio, que traduzir forma requer pensamento, requer mais uns dias até. Mas também achei que também poder falar com o Evandro, estávamos falando sobre a broderagem e como tocar nesse isso aí, como tocar nesse detalhe com um sentido certo, sabe? E obrigado a você, Evandro, a gente conseguiu fazer escolher a nossa escolha, mas porque tinha a ver com a afetividade, né, a broderagem, mas as escondida e também, como disse você, uma vida dupla. E Nath, você falando isso, a Suzana, aqui, que uma coisa que me deu muita impressão, que esse trecho, né, do conto, a gente, como leitor, em português, a gente reage, o corpo reage. E quando a gente ouviu, você leu a tradução, o corpo reagiu também. Então é impressionante, realmente parece uma coisa que não tem a forma, tem um estado, uma intensidade, faíscas mesmo. E quando você falou em imagem, cinema, enfim, a linguagem em todos os seus poros, né? Nessa tradução é interessante como que em cada momento desses encontros aqui, que estão sendo riquíssimos, algo aparece. E hoje aqui teve isso de reparar no leitor, sabe? Eu senti como leitora, e também eu acho que mesmo na sala virtual a gente sente as energias de se alterar lendo o conto do Evandro e se alterar, né, o corpo responder ouvindo a sua tradução de você e do Faed. Obrigada, Suzana. Vou só complementar o Júlio e o que a Nath disse no início sobre traduzir a um ato político, e eu concordo também de certa forma com o que o Júlio falou, talvez inteiramente. Eu acho que nesse caso a tradução, embora aparentemente adquira essas características comentadas pelo Júlio, politicamente ela é muito forte, talvez seja mais forte do que outra, porque quem escolhe o que é traduzido e quem é traduzido
neste contexto anglófono, né? Isso é um ato político ao tradutor, é o trabalho da Ana, da Cida e do Júlio aqui, coletivo, que estão abrindo o espaço cultural para esses, abrindo o cânone, né, que se fala em português, canon. E eu acho que politicamente isso é um instrumento muito poderoso, porque se a estratégia tivesse sido talvez de manter bastante desses problemas com a língua sem traduzir, ou de forçar um pouco a linguagem de outro, enfim, é uma linguagem que talvez possa ser assim, ligada ao LGBT daqui, que na verdade não existe tanta correspondência assim, não existe esse ambiente em que certos termos, não é que não exista, mas a significância é muito menor, que certos termos precisam ser ressignificados, reclaimed, reclamados. É bem menor por causa de, para citar uma palavra, um conceito de direitos humanos, né? Não tem como comparar isso. Mas eu acho que politicamente, para você, Evandro, isso representa uma abertura para a sua voz, que depois, dentro desse espaço que está sendo aberto dessa forma, pode se modular. Então, concordo plenamente com o Júlio também e coloco isso. Posso só fazer um comentário dentro desse círculo todo que foi formando? Eu acho muito, muito interessante o grau e o tipo de debate que aconteceu aqui hoje, relembrando sempre que a gente trabalha demais no laboratório, é que não há neutralidade na tradução, não há correspondência entre espaços geopolíticos diversos, enfim, questões que eu abordei até naquele primeiro encontro. Então, acho que é muito interessante. Repito o que já escrevi ali, parabéns, Nath, parabéns, Faed, essa questão de que não há tradução neutra, né? Quer dizer, então, tem todas essas questões que Suzana trouxe, Ricardo trouxe, Elton trouxe, Ana trouxe, Júlio, enfim, e tantas outras, Larissa, enfim, Ana Carolina, tantas outras colocações aqui. Muito obrigada. Parabéns, Nath, parabéns, Faed. Obrigada. Eu acho que, não sei se o Faed quer comentar, mas eu acho que uma das traduções melhores que a gente fez foi nessa reformulação total dessa parte, não sei, você quer falar sobre? Onde fala Russenbank com a enjoada. Se quis. Nossa, eu achei muito boa, porque Fala sobre isso, Faed, por gentileza. Então, a gente entrou numa conversa, né? E tudo que a gente estava fazendo, a gente conversava bastante tempo sobre um termo. A gente passava quase meia hora falando só de um termo só. Isso. E quando chegou nessa parte, a gente percebeu que não tinha como levar algo que a gente teve que ignorar, tipo assim, ignorar uma parte de tentar traduzir literalmente para o inglês, né? Então, a gente foi aos poucos começando a tentar pegar o que significa. Eu fui tentando explicar para a Nath o que significa, e ela foi trazendo algumas coisas que talvez funcionasse ao mesmo significado do inglês nesses bordões, que também são piadas, que são coisas muito complicadas de traduzir literalmente. Então, a gente ia conversando durante horas como poderia chegar não no mesmo significado e, ao mesmo tempo, ter essa deixando um pouco mais fluido da forma que o Evandro escreve, e tem essa brincadeira com as palavras. E mesmo que não tenha esse jogo que tem no português, mas tem essa fluidez. Acho que o Evandro queria fazer um comentário. Você queria falar, Evandro? Sim, queria
assim, porque essa expressão caça-15 ela é muito noventista, né? E eu lembro que na época que eu estava produzindo esse conto, tinha uma outra expressão também que se usava muito e era muito codificada, que era você passar perto de um cara bonito, você está com outro amigo gay, aí você olha para esse cara e você fala assim, Bete Faria, porque existe um termo assim, que é bem antigo, que é fazer o boy, ou seja, transar com o cara. E aí eu quase que optei, em vez do Caça-15, eu quase que optei pelo Bete Faria, que era uma coisa que a gente primeiro falava assim, Bete Faria. Aí depois abreviou e ficou Bete, mas eu não consegui encaixar no texto. Assim, eu acho uma coisa assim que eu estou bem espantado positivamente, é que como existe uma pluralidade, né, de expressões que são locais e que às vezes são universais. Então, talvez, e aí quando a gente fala do Pajubá, e a gente fala de expressões muito utilizadas no meio gay, que quando a gente vai para São Paulo, existem outras, a gente vai para a Bahia, existem outras expressões. E essa Cássia-Kiss, ela é muito típica aqui do Rio de Janeiro. Ela nasceu aqui, sabe? E é algo que depois foi difundido. E Bete Faria também vai junto, sabe? E, assim, eu fico muito feliz desse desafio que se estabelece, de como trazer algo que é tão local para um ambiente que é universal. Estamos falando da língua inglesa e eu vejo o quão desafiante e agradeço pelo trabalho, pela tradução também. E Júlio fala uma coisa que é muito pertinente, que é o seguinte, cada coisa que eu produzo, que eu escrevo, eu gosto muito de ter a sensação de que eu estou falando, de que eu estou contando, sabe? Então, cada vez que eu leio esse conto, apesar de todas as complexidades, apesar de tudo que ele discute, tudo que ele evoca, para mim o mais importante é que a minha voz ela esteja ali, sabe? As pessoas que me conhecem saibam que é o Evandro que está falando mesmo ali. Então, queria deixar essa contribuição e agradecer pelo carinho, pelo empenho, até essa discussão que se deu aqui agora de qual é a melhor forma, de como. Enfim, eu confio muito no trabalho que está sendo feito. Só mais uma coisinha. O bom de estar conversando com a Nath é que, às vezes, a mesma palavra significa algo diferente em todo o Brasil. Cada região do Brasil vai significar algo diferente. Então, a gente precisa pegar o contexto, né? E Nath veio assim, Breno, eu não estou entendendo como ele trepou na moto, como ele conseguiu fazer sexo dentro de cima da moto. Falei, Nath, é uma gíria, mas não, nesse contexto não é, ele apenas subiu na moto. As outras palavras, tipo, da religiosidade, que eu também não conhecia e eu tive que pesquisar também e tentar ver qual era o contexto, porque a mesma palavra, como é de matriz africana e o Brasil é enorme, pode ter outro significado em outros lugares. Sim. E a gente acabava traduzindo mais para algo da ação da palavra, para poder ter mais o significado que o Evandro tinha colocado ali no conto. Ana, eu acho que nós temos que começar a fazer o wrapping up, Cida. Então, agradecemos a todos mais uma vez. A Cida fala para a gente aí, Ana, nos próximos. Nós agradecemos a todos os presentes e convidamos para a próxima oficina, que vai ser a 9ª, né, em 10, com o conto de Juliana Berlim, que estava aqui com a gente hoje a maior parte do tempo, Mito. A Ana já projetou aí o slide e o Eventbrite, de novo, tem o link. E vai ser uma conversa com Ana Frederico, que acho que ainda está aqui conosco, apresentando a Juliana Berlim e tradução do Ricardo Silveira, que também esteve aqui conosco hoje. Então, contamos aí com a presença do grupo mais uma vez. E estamos chegando ali
ao final do que nos propusemos. Muito grata. Ana? Obrigada a todos. Obrigada por ficarem, né, um pouco mais com a gente aqui. E espero que vocês possam participar das duas próximas oficinas. Eu acho que é isso. Obrigada, Evandro. Obrigada, Nathalie e Faed, por se juntar a gente. E, novamente, é sempre um aprendizado nessas oficinas. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, Evandro. Tchau, Evandro. Parabéns.